Olá! Nessa aula eu vou te ensinar a confeccionar esse kit para o Dia das Mães. São 3 peças, uma necessaire box, uma necessaire comum e uma bolsinha. Aqui eu tenho as mesmas peças na outra estampa que faz parte do painel de Dia das Mães que vende na minha loja. Então, com um painel você consegue montar 2 kits. Eu vou mostrar aqui para vocês como que funciona esse painel. É um painel estampado em sintético, no sintético doll. Ele vem pronto só para você recortar e costurar. Então, tem todas as peças aqui, as necessaires, as bolsinhas, nas 2 estampas. Neste vídeo eu vou ensinar como você confecciona as peças utilizando o painel, mas ao mesmo tempo eu vou passar todas as medidas para quem quiser utilizar um sintético. Vou dar alguns recadinhos aqui. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para sempre ficar sabendo quando tiver vídeo novo. Aqui na descrição do vídeo, como eu disse, vai ter o link para a loja, onde vocês podem comprar esse painel. E eu também vou colocar todas as medidas e os materiais que eu utilizei para fazer essas peças. Vamos para a aula? Então, eu tô aqui com o painel. Eu vou começar pelas bolsinhas. Eu já tenho uma pronta, que é dessa estampa, tá? E agora eu vou fazer da outra. Se você estiver utilizando o painel, a primeira coisa que você faz é recortar todas as peças. Elas têm a marcação certinha, tá? Eu gosto de recortar tudo. E aí, o que que eu faço? A mesma coisa que eu recortei aqui do painel, eu vou passar as medidas certinhas também para quem for fazer com outro tipo de sintético. A mesma medida que eu corto do painel, eu corto também no forro. E aí, você pode utilizar o forro que você preferir. Eu vou utilizar o bagum para a peça ficar impermeável dentro, para caso a pessoa for usar com maquiagem ou com alguma coisa que suja, dá para passar um paninho e limpar, tá bom? Então, tudo que eu cortar no principal, no caso no que veio no painel, eu tenho que cortar no sintético a mesma medida. Essa bolsinha, a primeira peça que a gente vai fazer. E aí, qual medida que é, caso você for fazer com outro material? Eu cortei aqui com a medida de 23,5 por 15. Então, 2 vezes no sintético e 2 vezes no forro. No cantinho, eu arredondei. Você pode utilizar aí o cone de linha ou alguma coisinha que você tenha para arredondar esse cantinho. Tanto no forro como no principal. Vou utilizar um cursor e também aqui mais ou menos 29 centímetros de zíper. Como que eu vou iniciar essa peça? Eu vou pegar aqui a parte principal, o sintético, vou colocar direito do zíper, então dentinho do zíper, olhando aqui para o material e vou vir com o forro, esse daqui é o meu direito, olhando para direito. Venho na máquina e passo uma costurinha aqui bem próxima ao dentinho do zíper. Passei a costurinha, vou vir aqui, vou jogar o forro lá pra trás, puxa aqui, tá? Deixa tudo alinhado e aqui eu vou rebater uma costurinha. Rebati aqui. Agora, o que eu vou fazer? Vou pegar a outra parte, vou alinhar aqui pelo outro lado do material. Então, pelo outro lado do zíper, direito com direito também, que agora eu vou prender aqui. E na parte de trás, forro, olhando para forro. Alinho também, tudo bem certinho, e passo uma costurinha próxima ao dentinho do zíper. Passei a costurinha, vou puxar então o forro desse lado e o sintético e rebato para ficar igual o ladinho que eu já rebati aqui.
Então, ficou aqui a peça. Agora eu vou já passar o cursor. Vou deixar ele aqui no meio. E agora eu vou fazer o fechamento da peça. Então, como que eu faço esse fechamento? Eu vou unir sintético com sintético e forro com forro. Aqui eu gosto de jogar o zíper pro lado do forro, que eu acho que fica mais bonito a hora que desvira. E aqui na volta eu vou colocar alguns clipes, alinhando o material bem certinho. Então, aqui também, ó, jogo a barriguinha que fica pro lado do forro. Aqui no forro também vou colocar alguns clipes. Agora eu vou vir na máquina e vou fazer a costura de fechamento. Eu vou fazer a costura com um pezinho de máquina. Eu vou costurar toda a volta. Aqui no forro, na parte de baixo, eu vou deixar um espaço para desvirar. Então, eu passo da curva, passo um dedinho de cada lado e deixo o espaço para desvirar. O resto eu costuro tudo. Fiz a costurinha em toda a volta. Aqui eu vou cortar o excesso que fica de zíper e já queimar nas duas laterais. Aqui agora, o que eu vou fazer? Já cortei, já queimei, eu vou fazer alguns piques na curva para ela ficar mais bonitinha. Não precisa, não pode cortar a costura, tá? Você chega próximo, mas você não corta a costura, que aí a hora que desvira, o arredondado aqui fica mais bonitinho. Nos dois arredondados. No forro não precisa. Agora eu vou enfiar a mão aqui, abre o zíper e desvira a peça. Aqui no cantinho do zíper, empurra pra fora, tá? Pra ficar bem bonitinho. O outro lado também. E aqui eu vou fechar por onde eu desvirei. Então, você pode fechar ou com o pontinho invisível à mão ou na máquina. Eu prefiro fazer na máquina, que é mais rápido. Ó, só faço uma dobrinha de cada lado, venho na máquina e passo uma costurinha aqui pra fechar essa abertura. Fiz a costurinha aqui, vou colocar o forrinho pra dentro. Ajeita tudo bem certinho. Vou fechar. E essa pecinha aqui já tá pronta, tá? A bolsinha. Então, no painel vem duas bolsinhas. Agora, a gente vai pra próxima peça, que é a nécessaire comum.
A necessaire comum, essa daqui, ela tem uma profundidade, tá? E tem o zíper aqui que abre. Eu vou fazer essa outra, que também vem junto no painel. Então, eu cortei uma vez no sintético e uma vez no forro. Também vou utilizar aqui um pedaço de zíper e um cursor. O zíper aqui eu cortei com 30 centímetros. O que eu vou fazer? Eu vou passar para vocês essas medidas aqui, para quem não tiver o painel e quiser fazer em outro material. Essa medida aqui é 37 por 24,5. Aí, eu já deixei marcadinho aqui onde vai ser a caixinha de leite. Então, dos dois lados é a mesma marcação. Eu venho aqui até 16,5, faço a marcação. Esse vãozinho, ele fica com 4 centímetros, tá? Esse vão fica com 4 e pra dentro ele fica com 2,5, tá bom? Você só faz esse quadradinho aqui, esse retângulo, pra depois dar profundidade. Cortei a mesma coisa aqui no meu forro, só que eu ainda não fiz a marcação. Depois eu faço, a hora que eu estiver costurando, eu vou mostrar. Então, vamos lá. Como que eu vou fazer essa necessaire? Vou começar aqui com o zíper, dentinho do zíper, olhando para o material, e forro aqui, direito, olhando para direito. Exatamente igual eu comecei a bolsinha. Vou vir na máquina e vou passar uma costurinha bem próxima ao dentinho do zíper. Passei a costurinha, vou jogar o forro lá pra trás, puxa e rebate aqui. Fiz a costurinha. O que eu vou fazer agora? Ó, vou dobrar o material na metade, então sintético com sintético, e vou alinhar aqui pelo outro lado do zíper. Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa com o forro, dobrar ele, alinhar aqui no zíper. Vou vir na máquina, ó, deixa tudo bem alinhado. Vou vir na máquina e vou passar uma costurinha também próxima ao dentinho do zíper. Passei essa costurinha, vou abrir aqui, ó, o zíper. Abri, ficou do avesso, vou desvirar para eu poder rebater o lado que não ficou rebatido. Então, eu tô aqui com esse lado, que já tá rebatidinho, tudo certinho. E esse lado aqui que eu acabei de costurar, que eu vou passar uma costurinha de pesponto aqui. Então, ó como que ficou aqui. Agora sim, eu vou vir e vou recortar esse quadradinho com o meu material aqui em cima, que fica mais fácil e aí vai ficar bem perfeitinho dos dois lados. Tá? Eu deixo exatamente igual aqui o principal. Vou recortar o outro lado aqui. Aqui agora eu vou passar um cursor, então, ó, tem que deixar bem alinhado. Eu vou passar uma vez e depois eu passo outra para o cursor ficar no meio. Vou mostrar. Aqui não ficou bem alinhadinho, tá vendo que este lado aqui, ele ficou um pouquinho para baixo? Então, eu solto e passo de novo até ficar alinhado.
Agora ficou bem alinhadinho, passei uma vez, vou passar outra e deixar o cursor aqui no meio da peça. Ó, vou deixar o cursor aqui no meio. Agora, o que eu vou fazer? Vou virar a peça aqui pro avesso. Virei, e aí o que eu vou fazer? Eu vou puxar o forro pro outro lado. Então, só venho aqui, vou puxando, e aí eu desviro ele também para ele ficar no avesso. Ó, vai ficar sintético por um lado e forro pro outro, tá? Exatamente assim. O que eu vou fazer agora? Eu vou também jogar a montanha do zíper pro lado do forro. Aqui eu vou colocar os clips para segurar. Alinha tudo certinho. Aí eu vou vir na máquina e vou fazer essa costurinha nas duas laterais. Porém, aqui no forro, em um dos lados, eu tenho que deixar a abertura por onde eu vou desvirar. Então, eu vou vir costurando, passou do zíper, eu paro, deixo o espaço, venho aqui e faço uma outra costurinha na pontinha para facilitar a hora que eu for fazer a caixinha de leite, tá? E só um dos lados do forro. Fiz as costurinhas, tá? Aqui no forro deixei a abertura para poder desvirar. Vou cortar o excesso de zíper também e já queimar nas duas laterais. Então, corta, queima. E agora eu vou fechar as caixinhas de leite, tá? Só que antes aqui, eu já vou abrir o zíper. Então, vou enfiar a mão por aqui e vou abrir o zíper. Na hora que desvirar já fica mais fácil, tá? Então, como que é a caixinha de leite? O material tá assim, deitadinho, eu vou só puxar ele e vai abrir, vai formar certinho. Lembrando que essa costura aqui é com um pé de máquina, a margem de costura é de meio centímetro, que aí a sua caixinha de leite vai dar bem certinho. Tava assim, eu vou só abrir. Aqui eu gosto de colocar o material um para cada lado, tá? Se você joga tudo para um lado, fica uma costura muito grosseira. Então, abre a costura e fecha também com um pé de máquina. Vou fazer isso nos 4, no forro também. Fechei todas as caixinhas de leite. Agora eu vou vir aqui pela abertura que ficou e vou desvirar a peça. Então, enfia a mão, puxa e desvira. Aqui eu venho, empurro bem a caixinha de leite para ficar bonitinha. As duas laterais. No zíper também vem e empurra aqui o cantinho. Tá?
Nos dois ladinhos. E aqui agora eu vou fechar por onde eu desvirei. Então, ó, vou vir, jogar aqui pra dentro. Deixa eu só cortar uma linha. Fazer aquela dobrinha pra dentro e passar uma costurinha. Costurei a lateral, vou jogar aqui pra dentro. Vou fechar o zíper. A necessaire tá pronta, tá? Então, também tem as duas versões no painel. Agora, a gente vai pra necessaire box. A box é essa daqui. Necessaire box. Então, eu vou mostrar aqui as medidas certinhas. Essa medida aqui tem 40 centímetros e meio por 33. Aí, aqui como que eu já fiz esses recuos aqui que vão ser a caixinha de leite. Eu deixei aqui 5 centímetros e meio, pulei 10 centímetros. Da outra ponta pra cá também, então tem 5,5, 10 centímetros. Aí, aqui, da lateral pra dentro, você deixa 5 centímetros e corta. Você repete o mesmo passo do outro lado, tá? Esses recortes aqui é que vão formar a caixinha de leite para ter a profundidade na necessaire. Cortei também no forro a mesma medida, 40,5 por 33. E aqui eu tô usando mais ou menos 44 centímetros de zíper. Vou começar fazendo exatamente como eu fiz as outras. Coloco aqui dentinho do zíper, olhando para o material. Forro direito, olhando para direito, então bonito com bonito. Vou vir na máquina e vou passar uma costurinha próximo ao dentinho do zíper. Fiz essa costura, vou jogar o forro lá pra trás, puxar aqui e rebater uma costurinha. Rebati, agora eu vou fazer igual eu fiz na outra necessaire. Dobro o sintético aqui, alinhando pelo outro lado do zíper. A parte de trás também dobro o forrinho, alinhando por aqui. Se você quiser colocar alguns clipes, tá? Pra facilitar, pode colocar. Eu aqui eu já tenho mais prática, eu vou direto na máquina. Então, também vou passar uma costurinha próxima à cremalheira do zíper. Fiz essa costurinha, agora eu vou abrir o zíper. Vou desvirar aqui. E aqui eu vou puxar, tá? Bem o zíper e vou rebater também pra ficar igual o outro lado. Ó, como que ficou. Aqui agora eu também vou fazer esse corte no forro.
Cortei. Agora eu vou vir aqui e vou passar o cursor. Então, vou passar uma vez, deixa bem alinhado e depois vou passar de novo, deixando o cursor aqui no meio. Deixar o cursor aqui no meio, vou desvirar. Ó, desvirei, aí vou vir aqui e vou puxar o forro pro outro lado. Aqui, se já quiser até cortar o excesso de zíper e queimar, pode cortar, que facilita. Cortei aqui, vou queimar o outro lado também. Aí, aqui, eu vou fazer esse fechamento que tem na parte do zíper só. Então, ó, vou alinhar sintético com sintético e aqui forro com forro. Alinha tudo bem retinho aqui. Vou vir na máquina e vou passar uma costurinha com um pé de máquina aqui de fechamento. Costurei aqui. No outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Então, alinha tudo, estica bem certinho e passa uma costurinha com um pé de máquina. Ó, então, fiquei com as duas laterais fechadas. O que que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui o zíper e eu vou desvirar a peça para poder fechar a caixinha de leite. Então, enfia a mão aqui dentro, vou puxar o cursor. E aqui, pra facilitar. Como já tá costuradinho, pode abrir. E aí, eu vou desvirar por uma das caixinhas de leite, por uma das laterais, tá? Desvirei aqui, nem vou desvirar tudo porque eu tenho que deixar ela do avesso. Então, ó, vou colocar aqui o forrinho pra fora pra eu fechar as laterais aqui. Nessas laterais, por que que eu fiz essa costura aqui? Que aí essa costura fica embutida, fica bem bonita. Agora, nas laterais a gente tem que colocar o viés. Então, o que que eu vou fazer? Ó, vou só abrir, tá? O forro e o sintético junto e vou fazer a costura de fechamento. Então, todos os cantinhos eu vou fazer a mesma coisa. Venho, abro e passo a costurinha. Fiz as costurinhas dos 4 cantinhos. Agora, eu cortei aqui 4 pedacinhos de 15 centímetros de viés. Pode utilizar o viés que você preferir. Esse daqui é o viés de Boneum. E aí, eu vou vir aqui e vou colocar. Então, eu faço uma dobrinha aqui com esse viés na pontinha. E depois, eu deito e passo a costurinha, tá? Eu gosto de prender antes aqui com alguns clipes e depois ir pra máquina. Se você preferir, também pode colocar a fita dupla face e depois passar a costurinha.
Passei aqui em um ladinho. Agora eu vou repetir o mesmo processo nos outros 3 ladinhos da peça. Finalizei a costurinha do viés, vou desvirar a peça. Ajeita bem os cantinhos, empurra com a mão. Vou fechar o zíper. Ficou prontinha a box. Então, a gente fez essas 3 pecinhas, que dá para formar um kit, tá? Lembrando que no painel são 2 kitzinhos que você consegue fazer. Vai essa estampa e essa outra estampa aqui. Você vai ter 6 peças num total. Se você for vender o kit, você consegue vender as 3 peças em um e as 3 peças no outro, 2 kits. Eu vou deixar o link, caso você queira comprar o painel, aqui na descrição do vídeo, tá? Que você encontra esse painel na minha loja. E também vou colocar as medidas para quem quiser fazer com algum outro tipo de sintético, também dá para produzir. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Até a próxima!